113 anos de imigração japonesa no Brasil. Décadas de histórias movidas pela cultura pop do outro lado do mundo. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco da vivência da Letícia Cosmos, uma tradutora e mestre em engenharia de materiais que teve essa trajetória entrelaçada com a de Sailor Moon. Esse é o Japão na minha vida. Espírito perverso que quer solucionar problemas por meio da força bruta. Embora o mestre da luta profissional possa perdoá-lo, eu, estrela fascinante Patrini, não perdoarei! Jamais! Na época que passava a Patrini aqui no Brasil, eu gostava muito. Eu gostava basicamente de todos os tokusatsu que tinham na manchete. Eu tinha a motoca do Giban, sabe? Meu irmão também gostou muito de Cavaleiros do Zodíaco, assistia com ele, gostava também. E eu não lembro exatamente de ver as propagandas ou de ver o primeiro episódio de Sailor Moon. Eu só sei que de repente já estava lá na minha vida. E o que me marcou muito foi quando a Sailor Júpiter chegou no time. E eu gostei dela tanto que a partir daquele momento, para assistir os episódios de Sailor Moon, eu precisava amarrar meu cabelo aqui em cima, senão eu não conseguia assistir o episódio. Eu precisava mostrar que eu era a Sailor Júpiter naquela época. Super doido. Uma coisa que eu lembro, que tipo, eu não lembro, mas as minhas primas contam que eu obrigava elas a brincar de Patrini comigo. E eu tenho uma leve teoria de que o fato de ter sido a mesma voz da Marli deve ter ficado no subconsciente e deu uma questão de familiaridade, sabe? Então já deixou mais fácil pra mim adentrar naquele mundo de Sailor Moon porque eu gostava tanto de Patrini. Nessa época eu morava no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo. É uma cidade da região metropolitana, mas eu brinco que é tipo a região feudal do Rio Grande do Sul. Eu confesso que eu não lembro de ninguém que gostava pra brincar comigo. Eu lembro que eu brincava com os meus primos, com as minhas bonecas de Sailor Moon, mas eu acho que era mais porque eu pedia pra eles brincar comigo do que brincavam de verdade, sabe? Tanto que o meu primo gostava de brincar, de esconder as minhas bonecas no quintal da minha avó e me fazer procurar, sabe? Talvez fosse bullying, não sei. Mas tanto que na escola mesmo eu não tinha ninguém que conversasse sobre Sailor Moon comigo. Teve um episódio uma vez que eu levei as minhas bonecas de Sailor Moon na minha mochila, que eu só queria poder abrir o zíper da minha mochila e ver elas lá, sabe? Eu não queria mais nada, eu não queria brincar com elas no recreio, eu só queria saber que elas estavam junto comigo. E eu não sei o que aconteceu exatamente, porque eu não tenho uma lembrança disso, mas eu me lembro depois de chegar em casa e pegar essas bonecas e esconder elas numa gaveta bem no fundo de um armário, sabe? Então deve ter acontecido algum bullying, alguma risada que deram porque eu ainda era criança e gostava de desenho e tava levando boneca pra sala de aula. Tipo, eu já tava na 4ª série, então as crianças se achavam muito adultas. Então, naquele momento, eu meio que fechei completamente e eu esqueci de tudo que era coisa de desenho por 2 anos da minha vida, sabe? Eu só fui retomar esse contato com desenhos, com animes japoneses e, por consequência, com Sailor Moon, quando eu me mudei de escola e nessa escola tinha nerds que gostavam de Pokémon. Como meu irmão gostava muito de Pokémon na época e ele tinha o álbum de figurinhas, eu descobri que tinha colegas meus que também colecionavam. E aí eu quis ajudar meu irmão a completar o álbum, eu levava as figurinhas para trocar com os meus colegas. Um dia eles me contaram que tinha joguinho de Pokémon para computador. Então eu fui uma irmã muito legal e eu comprei uma caixinha de disquetes e pedi para eles gravarem o emulador e as ROMs que eles tinham e dei de presente pro meu irmão de aniversário naquele ano. Alguns meses depois a gente começou a ter acesso à internet. A gente sempre acessava a internet juntos para pesquisar coisas de Pokémon mesmo, a gente pesquisava os jogos. Era basicamente só para isso que existia a internet na nossa vida. E um dia ele não tava comigo para acessar a internet. Aí eu fiquei pensando, nossa, tinha um desenho que eu gostava, como é que era o nome mesmo? Ah, era Sailor Moon. Aí eu pesquisei isso no KD, encontrei um site em inglês e não entendi nada, e eu fiquei, deixa. Alguns meses depois eu voltei a pesquisar sobre Sailor Moon, encontrei sites em português e descobri, meu Deus, tem outras Sailors, como assim? Tem história em quadrinhos? Coopera
pera, eu preciso descobrir tudo que tem aqui. E nunca mais parou. Naquela época a gente também tinha aula de informática na escola e a gente aprendeu a fazer sites com o Front Page Express. E aí eu olhei assim, nossa, eu também quero ter um site sobre Sailor Moon. Já que a gente pode ter site de graça, que na época tinha vários lugares para hospedar de graça, então eu resolvi criar o meu próprio site de Sailor Moon. Então eu pesquisava coisas para poder botar no site. Então, tipo, a criação de conteúdo de Sailor Moon a partir de 2000, mais ou menos, foi o que me fez querer sempre saber mais e mais e mais e buscar mais coisas para poder botar ali naquele meu cantinho sagrado, sabe? Meu primeiro site de Sailor Moon na internet se chamava Coelhinho da Lua e eu admirava muito alguns outros sites grandes que existiam na época, como Sailor Moon Video, Sailor Moon Mangá e o SOS Sailor Moon. E mais ou menos na época que Sailor Moon já estava passando no Cartoon, por algum motivo que eu não sei, o SOS que existia naquela época, ele fechou. Eu fiquei muito triste, eu fiquei assim, gente, eu não tenho Cartoon Network, eu preciso que isso venha pra TV aberta. Então eu resolvi criar a minha própria campanha, que se chamava Salvem o Poder Lunar. Era uma campanha super pequenininha, naquela época a gente não tinha redes sociais para divulgar e fazer o negócio ser conhecido. Então pouca gente conhecia. E até que um dia, uma menina num fórum de Sailor Moon que eu participava, ela me falou que tinha um amigo dela que queria abrir uma campanha de Sailor Moon. Eu fui lá falar com ele, era o Haroldo do Sailor Moon Video, e aí a gente resolveu fazer isso juntos. A gente chamou o meu outro amigo, que era o Leandro do Sailor Moon Mangá, e a gente queria criar um site muito gigante com os vídeos, com os mangás, com informação e com campanha. E na época a gente não pôde usar o nome SOS Sailor Moon, que era o que a gente queria, e a gente lançou o Sailor Moon Project, que foi o primeiro site project que existe na internet. Todos os outros sites que existem hoje em dia, de One Piece Project, Clamp Project, todos esses aí vieram depois do nosso nome. E aí um tempo depois o SOS acabou voltando à ativa, e a gente ficou mais ou menos um ano com... tinha o SOS, tinha o nosso site, e até que a gente resolveu juntar tudo e criar o SOS Sailor Moon Project. O Project acabou caindo em desuso, e aí tá aí o SOS até hoje. Hoje em dia eu faço as minhas coisas de Sailor Moon sozinha, eu tenho meu próprio canal no YouTube, eu tenho meu projeto do documentário Bodas de Cristal de Prata, e o pessoal do SOS continua lá fazendo o site deles. Em 2007... a gente organizou um grupo de cosplay lá no Rio Grande do Sul e a gente queria fazer um grupo de cosplay grande para poder apresentar um número do musical de Sailor Moon. A gente tinha as 10 meninas para fazer as Sailors e aí a gente queria um vilão. E aí um amigo falou pro outro, de repente a gente estava num grupo com 32 cosplayers, fazendo um musical de 1h30 num evento. A gente ensaiou o ano inteiro, todos os domingos, a gente ensaiava na Casa de Cultura Mário Quintana, a gente fez rifa para poder arrecadar dinheiro para o pessoal poder fazer os cosplays para participar. Foi muito estressante, mas foi muito incrível. Então a gente, volta e meia, a gente lembra das coisas que a gente passou para chegar até o dia do evento. Então é uma memória muito querida que eu tenho com os meus amigos lá do Rio Grande do Sul, sobre Sailor Moon. E é uma pena que naquela época não tinha câmeras digitais tão boas quanto hoje, então a gente não tem todo esse trabalho gravado, então ficou só na memória mesmo. A primeira coisa de Sailor Moon que eu comprei quando eu já estava adolescente e jovem adulta foi um chaveirinho da Sailor Venus, que era um gachapon falsificado que eu encontrei no centro de Porto Alegre por algum milagre. E aí, nessa época foi quando começou a ter os eventos lá no Rio Grande do Sul, então às vezes dava para encontrar alguma coisa de Sailor Moon lá, mas era muito raro. Mas começou mesmo a minha parte de colecionar a sério quando eu comecei a trabalhar. Que aí eu trabalhava no laboratório da universidade como iniciação científica e a bolsa da pesquisa revertia em colecionáveis. Pelo menos eu não estava tirando dinheiro dos meus pais. Nessa época que eu comecei realmente a comprar algumas coisas que eu aprendi a comprar na internet e importar as coisas do Japão. Quando eu vi, fui comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, tipo, o negócio cresceu e hoje em dia
Toda vez que eu tenho que me mudar de casa ou de cidade, é um trabalheira para levar todas as coisas. As coisas que eu mais gosto de colecionar são as coisas referentes ao musical de Sailor Moon, que são os programas, e essa coleção tá firme e forte, faltam só 3. Esse aqui é o primeiro dos Program Books, eu comprei esse aqui lá no Japão mesmo, na Mandarake. Esse aqui eu comprei na minha última viagem e, por sorte, ele veio com um autógrafo. Ele veio com um autógrafo da Kiko Kosaka, que é a compositora dos musicais de Sailor Moon dos anos 90. Ela compôs músicas para os animes. Moon Revenge é dela. Eu acho que, na verdade, a parte que mais me estimula no colecionismo não é a parte de você finalmente ter o produto, finalmente ter o brinquedo. É a parte de você ficar caçando. Tem uma coleção super antiga de figures bem pequenininhos que vinham junto com docinhos. E eles são muito bonitinhos, eles são bastante raros. E eu comecei a comprar um por um, às vezes eu conseguia comprar uns 3 ou 4, e ficou faltando a Sailor Júpiter naquela coleção, assim, ó, durante muitos anos. Eu acho que foram uns 6 anos ou mais para conseguir encontrar ela num preço decente para pagar, sabe? Porque se eu quisesse pagar caro, eu já podia ter ela muito antes, mas eu acho que a parte de ficar caçando uma boa oportunidade para finalmente encontrar algo que vale a pena em relação a preço é a parte que ficou mais legal. Quando ela chegou em casa não foi tão emocionante quanto a busca, mas vale pela experiência. Quando teve a primeira Comic Con Experience aqui no Brasil, eu estava no lugar certo na hora certa. Eu estava passeando pelo evento, de repente eu parei no stand da Tamashii, e aí tinha um amigo meu que estava ajudando a expor lá os figures, e ele perguntou assim, você veio para assistir a palestra da Bandai? Eu, claro, nem sabia que tinha uma palestra da Bandai, sabe? Nem sabia o que estava rolando. Aí a gente tava esperando, e aí ele me mostrou, aquele ruivo lá é o cara da Bandai dos Estados Unidos, e aquele japonês lá é o da Bandai do Japão. E eu, nossa, que legal. Aí eu olhei, tô aqui com o meu cartão. Aí eu, antes de começar a palestra, cheguei assim, oi, tudo bem, prazer, meu nome é Letícia, eu sou do site da SOS Sailor Moon, se um dia vocês quiserem fazer alguma coisa aí de divulgação, alguma parceria, estamos aí. Durante a palestra eles falavam que estamos trazendo muitas coisas de Cavaleiros de Dragon Ball pro Brasil. E aí eu tava de cosplay de Usagi, aí eu gritava lá do fundo, e Sailor Moon, e Sailor Moon. Então eu acho que acabou marcando. E algumas semanas depois eles entraram em contato comigo, fechamos uma parceria aí, eu comecei a ajudar eles todos os anos a montar as vitrines de Sailor Moon lá na CCXP. Todos os produtos antigos da linha de colecionáveis, quem levava pra lá era eu. Eram os meus bonecos que estavam lá expostos. Então, por causa disso, eu comecei a fazer os dioramas pra poder botar lá nos cenários, que foi uma experiência muito legal. Nas 2 vezes que eu fui pro Japão, eu fui até o escritório da Bandai, eu almocei com o pessoal lá. Então, eles sempre aproveitaram pra perguntar como é que é o público do Brasil, para dar algum feedback. Tem até 2 figures agora que estão saindo por uma ideia minha que eu dei. Os figures da Uranus e da Netuno, que eu falei que tinha muito que ter novos figures delas. E alguns meses depois que a gente teve esse almoço, o pessoal da Bandai chegou assim, aquela ideia que você deu foi muito legal, a gente vai começar a fazer. Mas a gente vai começar a coleção pela Sailor Moon, mas vai sair elas, viu? E agora estamos aí. A ideia de fazer um documentário sobre Sailor Moon, na verdade, ela já é bem antiga. Tem amigas minhas que lembram de eu falar isso, sei lá, em 2009, sabe? Que depois que eu comecei a lançar o projeto, vieram, nossa, você finalmente está fazendo! Lembra naquele evento lá em 2009, em Porto Alegre, que você falou que queria fazer? E eu, nossa, nem eu lembrava, sabe? Eu sempre quis poder criar alguma coisa sobre Sailor Moon que passasse mais conteúdo para as pessoas de uma forma acessível. Então eu sempre pensei que um documentário fosse ser uma boa ideia. Então foi uma ideia que mudou ao longo dos anos na minha cabeça várias vezes. Eu queria fazer uma série de entrevistas com pessoas que tiveram a vida impactada por Sailor Moon, até que essa ideia evoluiu
para a questão do documentário. Ela tomou forma de verdade em 2017, que foi quando saiu o último musical de Sailor Moon, e eu queria muito poder ir para o Japão para assistir esse musical, mas eu não queria só ir para assistir o musical. Eu queria aproveitar que eu ia estar lá para produzir conteúdo para a internet. Então eu reuni algumas amigas minhas que gostavam também tanto de Sailor Moon quanto eu, para poder, e que estavam a fim de fazer um projeto desse nível. E a gente se organizou, a gente foi para o Japão, eu levei uma amiga minha que é professora de japonês para ser a tradutora lá, e a gente conseguiu entrevistas incríveis, por exemplo, com o Junichi Sato, que foi o primeiro diretor do anime de Sailor Moon. Tem coisas mágicas que aconteceram para esse documentário que não estavam preparadas quando a gente foi para o Japão e aconteceram lá. Em 2015 eu já tinha ido uma vez para o Japão para assistir os musicais e eu reconheci no saguão do teatro o Hiramitsu Takuya, que foi o primeiro diretor dos musicais de Sailor Moon. Na verdade ele não foi o primeiro, mas enfim, é o primeiro que conta. Eu reconheci ele e eu dei oi pra ele, falei que eu gostava muito do trabalho dele e ele ficou impressionado de uma garota lá do outro lado do mundo, do Brasil, ter reconhecido ele no meio da multidão. Então, quando a gente voltou em 2017, a gente não conseguiu contato prévio com ele, mas, de novo, eu encontrei ele no teatro e ele lembrava de mim, sabe? E aí a gente falou, que a gente estava com um projeto de fazer um documentário. E ele, nossa, que incrível, como eu posso participar? E aí, 2 dias depois, a gente tava numa cafeteria tomando sorvete e entrevistando ele, sabe? Umas coisas muito, muito, muito incríveis. Em 2015, quando eu fui a primeira vez assistir o musical de Sailor Moon, ia ser a graduação das 5 atrizes principais que estavam desde o revival dos musicais, que teve os musicais dos anos 90 e o início dos anos 2000, e agora, com o aniversário de 20 anos, eles retomaram esse projeto. Então essas atrizes, elas ficaram durante 3 musicais e elas marcaram muito. Elas realmente marcaram a geração que cresceu com os musicais e estava revivendo tudo aquilo. Então eu quis muito ir, eu falei assim, eu vou ir na última apresentação e a Naoko vai estar lá, eu vou ver ela. E, por mais que eu tenha tentado adivinhar que ela realmente ia estar lá, foi uma coisa, assim, surreal. Eu tava conversando com a minha amiga, de repente eu virei pra porta do teatro e vinha vindo ela na minha direção. E parecia que eu estava escutando as músicas da trilha sonora de Sailor Moon ao redor dela. Parecia que voavam pétalas de rosa. E eu tava assim, gente, como que ninguém mais nesse teatro tá surtando? É a Naoko que tá ali. Oi! E aí ela passou do meu ladinho e ela sentou algumas cadeiras pra frente e, foi surreal. Ela tava ali e eu, gente, eu preciso falar com essa mulher. Eu preciso, eu não posso só ficar vendo ela de longe. E aí eu realmente vi que tinha uma pessoa, algum fã estrangeiro, que tava lá conversando com ela, trocando umas palavras. Eu olhei assim, gente, eu preciso ir lá. Eu tenho cartões. Peguei rápido os cartões na minha bolsa e fui lá. Ela terminou de conversar com essa menina. E aí eu falei pra ela, eu não lembro exatamente que língua eu falei, eu acho que foi em inglês. Falei pra ela que eu era do fansite, que entreguei meu cartão pra ela, que eu gostava muito do trabalho dela, e casualmente, não foi planejado, eu tava com mais um cartão. E aí eu olhei assim, então é com esse cartão. Olhei pro lado dela, o editor dela, o Osano Fumio, tava do lado, aí eu virei pra ele, esse aqui é pro senhor Osano-san. Nesse momento que ela viu que eu reconheci ele, ela abriu um sorriso enorme e ela esticou as mãos pra mim. Nesse momento, tudo que eu queria falar pra ela foi por água abaixo, porque vieram só as lágrimas e eu comecei a chorar e eu não conseguia parar, eu queria conversar com ela, eu queria falar pra ela, amiga, ano que vem Sailor Moon tá fazendo 20 anos no Brasil, pelo amor de Deus, lança alguma coisa lá. Mas foi muito emocionante, eu não consegui falar nada pra ela. Durante o espetáculo eu consegui escrever uma cartinha e na hora do intervalo eu entreguei pra ela, ela pegou e colocou na bolsa chiquerésima dela, porque ela é uma mulher muito chique.
Mas foi, assim, incrível. Ela é uma pessoa que tem ela tem uma aura muito bacana, muito encantadora, sabe? E ela é realmente muito simpática. Os fãs sempre brincam que ela é meio chata porque ela não libera as coisas de Sailor Moon, mas eu acho que ela tem os seus motivos. Porque ela, como pessoa na minha frente, tipo, foi a aura mais mágica que uma pessoa pode ter. Então, eu lembro... A energia que eu senti quando eu peguei na mão dela é uma coisa que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Na pré-história da internet, quando a gente ia participar de alguma coisa, sempre tinha lá, coloque seu nick, um fórum. E era bem uma época em que eu tava começando a descobrir que Sailor Moon tinha um mangá, que Sailor Moon tinha história em quadrinhos. A única coisa que eu conhecia de Sailor Moon até então era o que tinha passado na manchete, só a série clássica, e aí eu comecei a ler o mangá da Fase Stars. Tipo, eu pulei 4 temporadas, fui lá direto pra última, e aí eu não tava entendendo muita coisa do que tava acontecendo, mas tava lá, ó, o importante é se divertir. Então eu comecei a gostar das personagens que tinha, e até que chegou no final da história e tem a Sailor Cosmos. Então, foi a minha personagem favorita, eu me encantei com aquela personagem. E aí, quando requisitou lá qual é o seu nickname para participar do fórum de Sailor Moon, é Letícia Cosmos, sabe? Eu acho que foi o fato de ela ser uma Sailor muito misteriosa, sabe? De não ter muita informação a respeito dela na história e de ela ser praticamente um livro aberto que você pode preencher a história dela como você quiser. Então ela me dava muita liberdade de imaginar o que tinha acontecido com essa personagem. A personagem que aparece no último capítulo e não conta exatamente por que ela veio até ali. Então eu acho que ser misteriosa, de eu ter que ir atrás de informação, de eu poder preencher as linhas em branco, é uma coisa que se tornou muito mágica. Então, a primeira vez que teve a confirmação de que a Sailor Cosmos ia estar no primeiro musical em 2017, pela primeira vez ela ia estar em outra mídia que não fosse o mangá, foi uma coisa que foi, assim, estrondosa pra mim. Quando eu vi a notícia, a minha amiga que morava comigo achava que tinha morrido alguém, de tanto que eu tava chorando de emoção, sabe? Ela é uma personagem que hoje em dia me inspira muito. Eu já passei por várias dificuldades e eu já me vi várias vezes vivendo o papel de Sailor Cosmos. De você ter algo incrível que você construiu e alguma coisa acontecer para querer te botar para baixo, para querer te destruir tudo isso. E você ter que voltar às suas raízes para poder resgatar aquilo que tem na sua essência e evoluir para você realmente se tornar você mesmo. Então, eu acho que é uma inspiração muito forte. Então, toda vez que eu tô para baixo e tô meio deprimida, ela é a persona que encarna em mim. E aí eu tenho que me resgatar para poder voltar a ser a Sailor Moon, sabe? Pode parecer meio infantil, mas eu acho que essas coisas ajudam a gente a processar e evoluir. Cara, são tantas coisas que eu aprendi com Sailor Moon que é difícil saber por onde começar. Eu acho que Sailor Moon me ajudou basicamente a ser a mulher que eu sou hoje. A saber que eu posso ser uma mulher inteligente, que eu posso ser forte e ao mesmo tempo gostar de coisas fofas, que eu posso querer estar sob os holofotes sem ser reprimida, que eu posso querer estar bem espiritualmente comigo mesma, que eu posso lutar e desbravar o mundo, que eu não preciso esperar alguém para desbravar isso para mim. Às vezes a gente esquece, mas aí eu retorno para Sailor Moon, eu releio o mangá, eu revejo alguma coisa, ouço as músicas e isso me ajuda a trazer de volta essa força. Sailor Moon me ajudou muito quando eu estava fazendo meu mestrado em engenharia de materiais. Eu estava num momento muito ruim, eu estava com um professor muito difícil de lidar.
era uma pessoa que não acreditava no meu trabalho, ele não acreditava nos meus cálculos matemáticos que eu apresentava para ele. Então, foi uma época muito difícil. Tipo, eu cheguei realmente no fundo do poço nessa época. E eu só consegui escrever a minha dissertação de mestrado e basicamente sobreviver a tudo isso por causa de Sailor Moon. Porque eu acordava de manhã, eu sentava no computador e escrevia a dissertação. Meio-dia eu parava, fazia o meu almoço e eu assistia 2 episódios de Sailor Moon. Continuava escrevendo durante a tarde, parava no final da tarde, tomava café, assistia 2 episódios de Sailor Moon, continuava escrevendo até a hora de dormir. E assim sucessivamente, até acabarem os 200 episódios e eu acabar a dissertação de mestrado. Meus pais, até essa época, não gostavam muito que eu gostasse de Sailor Moon. Sempre teve essa coisa tipo, ai, mas isso é de criança, porque quando é que você vai crescer, sabe? E depois que eu contei para eles todas as dificuldades que eu passei durante o mestrado e o quanto Sailor Moon foi importante para basicamente me manter viva, é uma coisa que eles se tornaram gratos. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa relacionada a Sailor Moon, eles vão lá e me apoiam. É estranho quando alguma coisa faz parte da sua vida tão profundamente que é difícil separar o que aconteceu na sua vida que não foi por causa disso. Eu basicamente fiz curso técnico de Química e estudei Engenharia de Materiais por causa de Sailor Moon, porque eu descobri que a autora de Sailor Moon, a Naoko, tinha se formado em Química. Então, quando eu estava começando a aprender coisas sobre Química na escola, eu fiquei assim, gente, se ela pode, eu também posso. Então eu vou lá e vou estudar e eu quero saber tudo que ela sabe a respeito disso. Eu conheci muitos e muitos amigos por causa de Sailor Moon. As melhores pessoas que existem na minha vida vieram por causa de Sailor Moon. Eu tenho muita sorte de poder ter ido 2 vezes para o Japão e ter feito amizades lá. Por mais que a gente não se fale sempre, porque não falo japonês bem para a gente poder se comunicar, volta e meia alguém me manda uma foto, uma lembrança de mim, eu mando para elas. Então é uma sensação tão gostosa de saber que você tem amizades ao redor do mundo todo por causa disso, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer pela existência dessa história, porque eu acho que não existe a vida da Letícia sem Sailor Moon. É uma coisa que é impossível de imaginar. E eu acho que o universo foi muito bacana de me retribuir, de colocar todas essas pessoas na minha vida e me dar a oportunidade até de conhecer a autora quando eu fui para o Japão. E foi, tipo, um dos momentos mais mágicos na minha vida, onde eu pude falar para ela o quanto ela é importante para mim. Talvez como eu esteja muito inserida no fandom de Sailor Moon, eu vejo quanto isso é importante para tantas pessoas. Talvez as pessoas que não conheçam o fandom achem que nem tem tanta gente assim que gosta de Sailor Moon, mas é surpreendente a quantidade de mulheres, de homens. Sailor Moon é muito importante na comunidade LGBT. Sailor Moon marcou realmente toda uma geração. E eu acho que moldou o caráter de muita gente. Pelo poder de Mercúrio! Pelo poder de Marte! Pelo poder de Júpiter!